E o impasse entre Lula e o Banco Central foi um dos assuntos de destaque desta semana. A gente falou bastante sobre o assunto. Do lado do governo, críticas vêm sendo feitas à taxa básica de juros, que está em 13,75%, e sobre a atuação do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Do lado da oposição, a autonomia da instituição é defendida com a justificativa de que interferências políticas elevariam os riscos econômicos do país. Para debater esse assunto, a CNN recebe agora o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Os dois já estão em tela. Agradeço a presença dos dois. Obrigado, senador Rogério Marinho. Obrigado, deputado Lindbergh Farias. E a riqueza de ter vocês dois, os dois parlamentares, é que ambos já foram das respectivas casas. Lindbergh já foi senador, Rogério Marinho já foi deputado, conhecem muito bem o Congresso Nacional e sabem como foi travado esse debate sobre a autonomia do Banco Central. Vou fazer a primeira pergunta, vou começar pelo senador Rogério Marinho. Qual o impacto real, na sua avaliação, senador, dessa tensão entre, principalmente o próprio presidente Lula vocalizando isso, mas não só ele, alguns integrantes do PT e alguns aliados do governo, e o Banco Central? Como o senhor avalia os impactos que isso tem para a economia do país? Vou pedir a ambos também respeitarem mais ou menos o mesmo tempo para a gente ter um tratamento isonômico, começando pelo senador Rogério Marinho. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar aí o deputado Lindbergh, a CNN, por promover essa conversa, né? Acho que é mais uma conversa do que um debate, porque esse tema, na minha opinião, é um tema que está sendo colocado muito mais como uma carta de seguro do governo do presidente Lula para um eventual fracasso econômico no seu primeiro ano. Nós sabemos o que ocorreu nos anos passados, todos temos aí a história para mostrar. O primeiro governo do presidente Lula, entre 2003 e 2006, né, 2007, ele começa com um aumento da taxa de Selic, que já era de 25% para 26%. No último ano do governo, ele cai para 13%. E essa é uma tendência, 13,75%. Em todos os governos do PT, nos anos que antecediam a eleição, essa taxa ela caía muito mais do que as condições macroeconômicas permitiam. E no primeiro ano do governo subsequente se paga um preço com o aumento da inflação, o aumento do dólar, diminuição da empregabilidade. E quem perde com isso é a população mais frágil, justamente aquela que o presidente Lula afirma querer defender. Então, pelas declarações que nós ouvimos de manhã e que foram desmentidas à tarde, né, pelas posições do próprio ministro da Fazenda, as últimas declarações do próprio líder, né, do PT na Câmara, o Falcão, né, esse assunto me parece que está superado e nem o governo do presidente Lula irá apresentar nenhuma moção no sentido de desfazer, né, a independência tão importante do Banco Central, e caso faça, não há nenhum ambiente no Congresso Nacional para que essa situação seja revertida. Bom, passo a palavra agora ao deputado Lindbergh Farias. A gente mais ou menos 2 minutos aqui. Deputado, também nessa linha, que impacto real para a economia pode ter esse debate em relação a não só a autonomia do Banco Central, mas todas as críticas que o presidente Lula e o PT têm feito à condução do Banco Central por Roberto Campos Neto? Boa tarde, Euripita. Boa tarde, senador Rogério Marinho. Prazer estar aqui nessa tarde debatendo esse tema. Primeiro, independência do Banco Central não significa imunidade a questionamentos. O meu primeiro questionamento é por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. 8% de juros reais. Eu estou aqui com a tabela, depois vem México com 5%, Chile com 4%, Colômbia com 3%. Nos Estados Unidos, a inflação é de 6,5%, taxa de juros 4,5%, ou seja, juros negativos. A maior parte das economias do mundo tem juros negativos hoje. É importante dizer que quando a lei da autonomia do Banco Central foi aprovado também um duplo mandato. O Banco Central tem que controlar a inflação, mas tem um ponto lá que é geração de empregos, crescimento econômico. Isso é muito importante,
porque a economia está desacelerando. Você sabe qual é a previsão de crescimento econômico para esse ano do Boletim Focus, que junta mais de 100 instituições do mercado financeiro? 0,79%. É por isso que o Lula está lutando contra juros. Essa taxa de juros trava a economia. O senador Rogério Marinho tem muita experiência e sabe que nenhum empresário ganhando 8% de juros aplicando em título da dívida pública vai investir na produção. Então, é uma trava muito grande na economia brasileira. Esse é um ponto que para a gente é central. O Lula foi eleito com um programa para gerar empregos, distribuir renda. E o senador Rogério Marinho também sabe que aqui não é competição de taxa de juros. Veja bem, o Lula, quando assumiu, estava no meio de uma crise cambial. Estava com 25% de taxa de juros, aumentou para 26%, depois chegou a menos de 10%. A verdade é o seguinte, se a economia está crescendo muito, se tem inflação de demanda, é correto aumentar juros. O problema que não dá para aceitar é manter uma taxa de juros como essa, num cenário como esse, de desaceleração econômica. Para a gente, esse é um debate muito importante, porque, volto a dizer, esse foi o programa que ganhou a eleição. Crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda. Deputado, vou agora inverter, começar pelo senhor e pegar esse gancho para depois também ouvir do senador Rogério Marinho. Como o senhor disse, e isso tem sido uma tônica do discurso não só do presidente Lula, mas, por exemplo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sexta-feira, em entrevista aqui também ao 360, foi nessa linha, de que o programa econômico de Lula ganhou a eleição e que, por isso, o Banco Central deveria adotar medidas que sejam convergentes com este programa que venceu a eleição de 2022. A minha pergunta para o senhor é, nesse aspecto, já está claro que o governo não quer mexer na legislação em relação à autonomia. Isso significa que quem tem que mudar é Roberto Campos Neto? Ele tem que mudar a postura de condução do Banco Central e, se ele fizer isso, as críticas do PT à condução dele no Banco Central vão se encerrar, deputado? O que a gente quer é que a economia cresça. Eu, sinceramente, não dá para aceitar crescimento de menos de 1%. O Lula vai fazer um esforço. O Lula, no seu governo, nos 8 anos, a média de crescimento da economia foi 4,1%. O que a gente quer é que baixe a taxa de juros, comece a baixar. Porque não tem mistério. Olha, o Lula pode retomar 14 mil obras paradas, o Haddad pode ser um grande ministro, mas se essa política do Copom de 13,75 permanecer até o final do ano, não tem jeito. Então é isso que a gente quer. Você tocou na questão central, Will. Para a gente, o fundamental é baixar a taxa de juros. É claro que causa um desconforto. Roberto Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro. Até pouco tempo atrás, em janeiro, ele participava de um grupo de WhatsApp que o senador devia participar, que o senador também foi ministro. Ministros de Bolsonaro, foi votar com a camisa da seleção brasileira. A gente começa a desconfiar de sabotagem política. Parece a última trincheira do bolsonarismo nesse governo. Então, é uma preocupação que a gente tem, que tem uma ação deliberada por parte do Banco Central para sabotar o crescimento econômico. Bom, agora a palavra para o senador Rogério Marinho. Eu vou fazer a mesma pergunta. Se o senhor imagina que, mudando a política monetária praticada pelo Banco Central, as críticas do PT cessariam, e vou dar ao senador a oportunidade de até de esclarecer o que o deputado Lindbergh colocou, se o senhor fazia ou não parte desse grupo de WhatsApp que veio a público uma foto da fotojornalista Gabriela Beiló, e como que o senhor vê esse tipo de argumentação que tem sido feita pelo PT, de que Roberto Campos Neto seria uma trincheira bolsonarista num governo lulista? Bom, eu preferia começar comentando a resposta anterior, mas vamos começar aqui para não perder o fio da meada. Eu peço um pouquinho mais só de paciência. Quem participa de um governo por 4 anos, se não tiver relacionamento e afinidade com um membro do governo, certamente tem algum problema que precisa ser investigado. Eu, desde março de 2022, deixei o governo, e não tenho participado de conversa de ministro, não sou mais ministro. O Roberto Campos Neto,
ele foi o presidente do Banco Central a partir de 2020, talvez o mais premiado do mundo, pela sua performance, pela sua atuação e pelos resultados. Nós todos sabemos, é público e notório, que em 2020 nós tivemos uma ocorrência que não acontecia há mais de 100 anos, desde a gripe espanhola. Essa pandemia que assolou o mundo determinou que várias economias, as economias do mundo inteiro, né, tomassem medidas anticíclicas, né, que afetaram muito os seus endividamentos internos e geraram um processo inflacionário de uma oferta excessiva de liquidez. No caso do Brasil, né, apesar de todo o recurso que foi gasto extraordinariamente com auxílios, né, com ajuda aos empresários para que não fossem demitidos trabalhadores no Brasil, quase 11 milhões de empregos foram preservados e protegidos, né, a oferta de crédito nunca vista na história do Brasil, né, para permitir que os pequenos empreendedores, para que os médios empreendedores não fechassem as suas portas e mantivessem a nossa economia pulsando. Tivemos um decréscimo de pouco mais de 3%, quase 4%, contra todos os prognósticos que nos dava aí uma perda de mais de 10%. Graças às medidas eficientes, né, e pertinentes naquela oportunidade, tanto da economia, medidas macroeconômicas, fiscais, como de medidas monetárias efetuadas pelo Banco Central. Em 21 e 22, né, nós tivemos a necessidade, e aí a autonomia do Banco Central determinou, né, de segurarmos o processo inflacionário, inclusive no ano de eleição. É bom lembrar que nesses 2 anos foram gerados 4 milhões de empregos de saldo líquido, 4 milhões de empregos. Então, a missão do Banco Central permitiu nessa recuperação um aumento do PIB em mais de 5% em 2021 e mais de 3% em 22. O aumento da taxa de juros, Selic, começa justamente em março de 22, no ano da eleição. E foi a autonomia que permitiu a independência do Banco Central para tomar as medidas adequadas para não permitir, né, que o país descambasse para um processo inflacionário, né, o que nos deu uma herança virtuosa. Nós terminamos o ano, além da questão do emprego em alta, né, com superávit fiscal, né, com a relação dívida-PIB menor do que quando se iniciou o governo do presidente Bolsonaro, mesmo com o gasto que foi feito. E a ideia era diminuir essa taxa Selic gradativamente nos primeiros meses desse ano, pelo menos é o que estava nas atas do Copom que foram divulgadas. Ocorre que o presidente Lula ele tem atirado nos 2 pés de forma sucessiva. Ele começa o seu governo com um pacote fiscal de 200 bilhões de reais acima, né, do que havia sido autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que antecedia o orçamento, sem nenhuma previsão de receitas ou de diminuição do gasto público, né? Isso gera uma insatisfação no mercado. Depois o presidente e os seus ministros, eles têm dado declarações de manhã que têm sido desmentidas de tarde, o que mostra um desacerto, ou no mínimo, alguma dificuldade de relacionamento entre os pares. Por exemplo, a questão da privatização ou da capitalização da Eletrobras. O ministro da Previdência, que afirma que não há déficit previdenciário e se coloca à disposição para revisitar esse tema que nos deu aí uma economia de quase R$1 trilhão. O ministro da Infraestrutura, né, que fala sobre a questão do marco ferroviário, a revisão do marco do saneamento, né, a questão da legislação trabalhista, a lei de liberdade econômica, das terceirizações. Então, são muitas cabeçadas que são dadas por um presidente da República e os seus ministros que não podem nem devem passar incólumes, né, pelo mercado. O mercado, quando recebe essas informações, claro que fica preocupado, que fica intimidado, né, e isso gera problemas ligados à questão da credibilidade do país. Por isso, eu acredito que nós ainda não temos condições de diminuir a taxa de juros, pelo menos nas atas do Copom. Se o projeto apresentado, o programa apresentado pelo Fernando Haddad, conseguir realmente melhorar as condições fiscais do país, não tenha dúvida que o juro vai descer. Mas não vai descer nem com jactância, nem com golpe de caneta, nem com ameaça, nem com intimidação. Porque quando isso acontece, a gente tem a história aí, tristes exemplos
que a inflação sobe, o câmbio também, nós perdemos a mão na economia e quem sofre são aqueles mais fragilizados economicamente. Vou colocar mais uma questão, começando agora pelo senador Rogério Marinho, e vou pedir para a gente tentar ter um pouquinho mais de equilíbrio de tempo e deixar agora um pouco mais de palavra depois para o deputado Lindbergh Farias. Senador, o senhor falou dessa reação do mercado, quanto o mercado tem reagido às falas do presidente e a esse embate como um todo que tem ocorrido nessa discussão sobre taxa de juros. Pergunto duas questões. Há uma expectativa de reunião do Comitê de Política Monetária que pode ter uma alteração da meta de inflação. Qual é a avaliação que o senhor faz caso haja essa mudança e qual é a disposição do senhor ou como o senhor avalia a disposição no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara, mas prioritariamente no Senado, que é a sua casa, e que tem a Comissão de Assuntos Econômicos, para um eventual convite para Roberto Campos Neto prestar esclarecimentos sobre a política de juros do país? Bom, em relação ao primeiro tema, isso é uma prerrogativa do Conselho. O Conselho entender por maioria que vai mudar a meta inflacionária, isso vai acontecer. Só quero lembrar que isso aconteceu na Turquia e na Argentina, né? E aí está o resultado, né? A desvalorização da lira turca quase em 50%, né? E a inflação na Argentina chegando a 94% ao ano. Então, repito, não é com a caneta nem com ameaças que a gente vai resolver a situação fiscal do país, né? Um pouco a situação monetária. Necessário ter credibilidade, fazer as reformas adequadas, por exemplo, a reforma tributária, mas uma boa reforma tributária. Essa mudança do arcabouço fiscal, nós estamos aguardando qual é a proposta do governo, mas também uma reforma administrativa, porque nós temos que nos preocupar com a eficiência do governo, com a eficácia dos gastos públicos e qual é a real definição que nós teremos em relação ao tamanho do Estado brasileiro em relação à nossa economia. O Senado da República tem por obrigação recepcionar, pelo menos uma vez a cada 6 meses, as informações oriundas do Banco Central. Isso está na lei, inclusive, que deu essa autonomia ao Banco Central. O que eu sei é que a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e a CMO recebe nas horas oportunas, nas datas convenientes, né, que estão dentro da legislação, né, a disponibilidade do presidente do Banco Central, que não deve se negar de maneira nenhuma a sentar-se com os senhores senadores, eventualmente com o deputado Lindbergh, que fez um convite, acho que não há nenhuma dificuldade, de que o presidente do Banco Central vá ao Senado da República, à Câmara Federal, e de uma forma tranquila, mostrando dados, mostrando números, dando as suas explicações, ele possa dar os seus motivos para a manutenção da taxa nesse patamar que, sem dúvida nenhuma, é alto. Deputado mas talvez Lindbergh, adequado à situação que nós encontramos. Perdão, senador, achei que o senhor havia concluído. Foi o delay aqui da transmissão? Não, porque eu falei só que era alto, mas adequado à situação de instabilidade que nós nos encontramos. Ok. Deputado Lindbergh, a palavra com o senhor, por favor. Olha, o senador fala da PEC do Bolsa Família, foram 200 bilhões. Na verdade, o governo Bolsonaro fez a maior farra fiscal da história do país. Mais de 800 bi acima do teto, e com finalidade de influenciar a eleição. A gente recompôs o orçamento, porque o orçamento de 2022 era 19% do PIB em gastos, e foi reduzido em quase 2% do PIB. Tinham cortado de tudo. Recursos para crianças, para indígenas e anomames, e por aí vai. Então a gente fez a recomposição do orçamento. A gente pegou um país destruído, 33 milhões de pessoas passando fome. O crescimento econômico nesse último governo teve uma média de 1,4% do PIB. O governo do Lula foi 4,1% do PIB. Então, essa luta nossa e a luta do Lula, que ao meu ver é correta, é porque a gente não pode deixar que o país entre num ciclo recessivo ou de estagnação. Hoje o André Lara Rezende deu uma entrevista para a Mônica Bergamo com essa preocupação de recessão econômica, de estagnação econômica. Então a gente vai continuar com essa batalha. Eu espero que o presidente do Banco Central, amanhã ele vai estar no Roda Viva, parece estar gostando muito de política, que ele tome decisões acertadas. Volto a dizer, a autonomia do Banco Central deu um duplo mandato para o Banco Central. Controle da inflação
mas também preocupação com o crescimento econômico e com pleno emprego. Bom, agradeço as participações aqui do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, do deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigado pela participação de ambos neste domingo, ajudando a esclarecer para o nosso espectador esse debate todo em torno da política monetária do Banco Central. Deputado, senador, boa semana para vocês. Muito obrigado mais uma vez.